Fala galera do Pense com Riqueza, meu nome é Paula Corrêa, eu tenho 27 anos e hoje a gente vai falar sobre os 4 principais tipos de fundos imobiliários que existem. Bom, antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para não perder nada do conteúdo que está sendo postado, vai lá no Instagram e me segue também, tá legal? Se você não sabe nada sobre fundos imobiliários, nunca ouviu falar sobre isso, pausa esse vídeo aqui, clica no outro que eu vou deixar e assiste, para você poder se familiarizar com o assunto. Se você já assistiu esse vídeo, você precisa saber agora que existem 4 principais tipos de fundos imobiliários. Então vamos lá, o primeiro tipo de fundo imobiliário que existe é o chamado fundo de tijolo, ou também conhecido como fundo de renda. Você pode encontrar ele sobre esses dois nomes, tá? Os fundos de tijolo são os fundos mais comuns que existem, são os fundos que a maioria dos investidores procuram, que é o que se familiariza bem mais com o que as pessoas estão acostumadas. O objetivo desses fundos é comprar ou construir imóveis físicos para ganhar dinheiro com o aluguel. Então esses fundos eles vão estar comprando ou construindo, shoppings, laje corporativa, hospitais, agências bancárias, universidades. A grande vantagem desse tipo de fundo é que você costuma ter uma renda constante, Você tem imóveis físicos locados para empresas, para CNPJs, que são clientes, locatários de bem mais alta qualidade do que pessoas físicas e com contratos longos normalmente, A desvantagem é o que a gente chama de vacância, que é quando parte do seu imóvel não está alugado. Por exemplo, o seu fundo imobiliário é dono de um shopping e aí essas lojas do shopping pagam aluguel para ele, você consequentemente ganha com isso. De repente, uma grande parte desses lojistas resolve parar de alugar aquilo ali. Você vai ficar com parte do seu imóvel vago e não vai estar tendo essa renda. Tem um contrato, óbvio, é um contrato longo, que eu acabei de falar que é uma das vantagens, mas às vezes as pessoas quebram o contrato, O segundo principal tipo de fundos imobiliários são os fundos de desenvolvimento. Esses fundos eles focam em construir um imóvel para posteriormente vender esse imóvel e ganhar dinheiro nessa venda. Esse tipo de fundo ele é muito bacana em relação ao potencial de rentabilidade comparado com outros fundos. Então, pensa, você está construindo um imóvel, você está participando daquilo ali, Porque você é um cotista, e esse imóvel vai valorizar bem mais na hora de ser vendido, Você não vai vender um imóvel por um preço perto do que você construiu ele. Então, você tem um potencial de rentabilidade alto, A desvantagem é que isso embute todos os riscos de construção civil, como se você estivesse construindo de fato uma casa, um apartamento, um prédio você não vai construir, para vender. Então, se essa obra atrasa, ou se essa obra tem problema de licença ambiental, que acontece muito, ou se essa obra estoura o orçamento, todo esse risco que a empresa tem é transferido para você. O terceiro principal tipo de fundo são os chamados fundos de papel. Os fundos de papel, eles se parecem muito mais com um fundo de renda fixa do que com um fundo imobiliário de fato. Isso porque o que eles fazem? Eles geram renda negociando recebíveis do setor imobiliário. Então, esse fundo de papel ele vai estar comprando majoritariamente CRIs, mas também vão estar comprando LCIs e, enfim, outros tipos de papel para poder ganhar dinheiro nisso. Qual que é a principal vantagem desse fundo? É que normalmente os CRIs eles têm um valor mínimo alto para uma pessoa comum, um investidor físico, ir lá e colocar dinheiro. Então você acaba tendo acesso a esse tipo de papel com mais facilidade. Além do fato de que é flexível, Você não precisa esperar o prazo todo para poder tirar o seu dinheiro. Você pode chegar e vender a sua cota e acabou. A desvantagem desse tipo de fundo é que, como ele negocia esses tipos de papel, você não tem muita valorização no valor da cota, não muda muito. Aquilo ali vai ficar mais ou menos sempre perto ali do valor inicial. Então, para você aumentar a sua posição naquele fundo, você teria que reinvestir dinheiro nele, colocar mais dinheiro, comprar mais cotas. E o quarto principal tipo de fundo imobiliário são os chamados fundos de fundos. Os fundos de fundos são fundos que compram cotas de outros fundos. Qual que é a vantagem de você investir num fundo que investe em outros fundos? É que você consegue diversificar com pouco, Se você tem pouco capital, está começando agora, ou não quer ter responsabilidade de escolher qual fundo imobiliário você vai investir, você consegue montar uma espécie de carteira investindo em um único fundo. Porque o que esses fundos fazem é isso, eles montam uma carteira de fundos imobiliários. Além do que esse fundo é gerido por um profissional, então você às vezes prefere deixar a responsabilidade na mão de alguém mais qualificado. A desvantagem é que você está pagando alguém para fazer o que você poderia estar fazendo sozinho. Todos os fundos imobiliários têm taxas administrativas, têm taxas para o gestor, etc, etc. Mas, normalmente, esses fundos vão ter uma taxinha um pouco maior para o cara que está gerindo, É importante você prestar atenção em quem é o gestor desse fundo, porque é ele que vai estar tomando as decisões essenciais com o seu dinheiro.
A ideia era essa, pessoal. Obrigado por ter assistido. Deixa aqui embaixo algum comentário se você ficou com alguma dúvida. Tinham me pedido para falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ficou faltando alguma coisa, se vocês querem saber mais, só pedir aqui embaixo também. E até a próxima!